Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Me chamo Joubert, sou noviço de segundo ano da Comunidade Católica Dom de Deus e hoje estamos aqui para mais um Atos 8, onde vamos dar prosseguimento ao estudo da doutrina católica. E hoje vamos ver um tema muito interessante, muito importante para o nosso entendimento, até mesmo de quem somos como igreja, que é sobre a história da salvação. Um breve resumo que vamos fazer, pois se formos falar de cada tema da história da salvação, isso daria muitos e muitos vídeos. Mas antes, vamos pedir do Espírito Santo sobre nós para que nos conduza ao bom entendimento disso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como estava falando com vocês, vamos ver hoje a história da salvação de uma forma bem resumida, uma história contada de forma bem resumida para nós entendermos e nos situarmos no tempo e no espaço de quem somos, certo? Você, pelo batismo, não é só você é a igreja. Isso mesmo, você é a igreja. E você tem que entender de onde você veio, como você foi constituído. E a história da salvação nos ensinará isso, mas para entendermos isso, partimos do relacionamento de Deus em si e fora de si. O relacionamento da Trindade. Deus, eternamente feliz, em sua felicidade eterna, gera o seu Filho amado na sua felicidade, e esta felicidade, este amor do Pai para com o Filho e do Filho como o Pai, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo. E eles têm uma relação de amor e doação eterna, mútua. E essa doação, essa relação de amor se chama pericorese. Nós já falamos sobre isso no vídeo que nós falamos sobre a Trindade, Deus unitrino. Essa relação se chama relação imanente, que Deus tem em si, entre si, essa doação de amor. Mas existe uma relação chamada de essa relação econômica, essa relação que nós chamamos de ad extra, para fora, que Deus tem para com o seu criado, para com aquilo que ele criou. E ele faz isso por amor e não por necessidade. Porque se Deus tivesse necessidade de algo, ele não seria perfeito. Então ele não faz por necessidade, ele faz porque ele quer. Então, Deus perfeitíssimo nessa relação de amor, então, ele cria todas as coisas pela sua palavra, ou seja, pelo seu verbo, no poder do seu Espírito, e então ele começa a intervir naquilo que ele criou, para que possam então rumar para a sua finalidade, que é fazer parte da sua vida divina. Então, essa ação de Deus no tempo e na história humana, história que ele criou, o tempo que ele mesmo criou, se chama economia. Essa palavra economia significa arrumar a casa. Quando se tem algo desarrumado, e aquele que é o gestor, aquele que pode fazer isso, ele então arruma a casa. Isso significa economia. Normalmente usamos esse termo mais para outras coisas, mais para quando lidamos com questões mais exatas, com números, não com finanças. Mas se você prestar bem atenção, é mais ou menos isso mesmo. Há uma desorganização, uma desarrumação, então eu vou arrumar, eu vou organizar, eu vou contabilizar. Isso também é economia, mas no que estamos falando é dessa ação ad extra. Não só Deus que se relaciona entre si, mas agora vai se relacionar com aquilo que ele criou para conduzir os homens a bom termo, a sua finalidade, que é ter a vida divina nele mesmo, em Deus, certo? Então nós chamamos isso de economia da salvação, Deus que intervém e conduz o seu povo.
Após o pecado de Adão e Eva, como vimos, a queda do homem, o homem então ele está desconfigurado, desregulado, desordenado pelo seu pecado. Então, por isso, não pode ter acesso mais à vida divina. Então, é necessário que Deus intervenha na sua economia divina e comece esse plano de salvação, que será pedagógico, acontecerá no tempo e na história. E o primeiro a que Deus se dirige para o início desse plano de salvação, historicamente, em que podemos constatar historicamente, é na pessoa de Abraão. Abraão, que Deus promete para ele terra e posteridade, né? Muitos filhos, muitos filhos. Hoje vamos entender que esses filhos é a igreja, né? Mas promete muitos filhos e que Abraão seja então obediente. Não é à toa que ele é chamado nosso pai na fé. Então Abraão tem um filho que se chama Isaac, né? Isaac tem 2 filhos, Esaú e Jacó, que são gêmeos. Esaú vende a sua primogenitura, ele foi o primeiro, né? Então deveria ser, via após seu pai na liderança, mas é vendida a sua primogenitura para Jacó por um prato de lentilhas. Tudo bem que Esaú foi mais ou menos enganado, mas foi isso que aconteceu, né? Jacó ele foge então do seu irmão Esaú, que quer matá-lo por conta disso. Se estabelece em outro lugar, casa e tem filhos. Mas antes disso, Jacó ele tem uma visão de um anjo e ele, precisando da graça de Deus, luta com esse anjo. Então o anjo o chama de Israel. Israel quer dizer aquele que luta com Deus, né? Então Jacó agora se chama Israel. E Israel, Jacó, tem 12 filhos, né? O que vai constituir aí as 12 tribos de Israel, certo? E um desses filhos de Jacó se chama José, um dos filhos mais novos, que é, por inveja, vendido pelos seus irmãos e vai para o Egito. E no Egito ele cresce com outro nome, se torna primeiro-ministro do faraó. E em um tempo de seca, Jacó, quer dizer, os irmãos de José, vão até o Egito. E José descobre que são seus irmãos, perdoa os seus irmãos. Jacó também vai para o Egito, Israel, Jacó, né? A mesma pessoa, e se estabelecem no Egito. Crescem muito, se multiplicam muito. E como diz a própria Sagrada Escritura, vem ao poder de um faraó que não conheceu a história de José. E vendo a quantidade de hebreus, né, dos filhos de Jacó, que eram muitos ali agora, acontece que ele manda matar então os primogênitos. E surge então Moisés. Moisés então é o libertador desse povo que Deus chama na sarça ardente. Obviamente estou resumindo muito aqui, né? Mas vocês conhecem essa história. Se não conhecem, vale a pena ler o Êxodo, né? O livro do Êxodo. Jacó então é chamado por Deus numa teofania. O que é teofania? É uma manifestação de Deus, uma manifestação divina, uma sarça ardente, uma árvorezinha que pegava fogo, mas não se consumia. E ali Moisés foi chamado por Deus a uma missão. Assim como ele deu uma missão a Abraão, assim como ele deu uma missão a Isaac, a Jacó, agora ele dá uma missão a Moisés para libertar o seu povo das mãos do faraó e conduzir o seu povo a uma terra prometida. Certo? Então Deus ele vai intervindo na história para a condução do seu povo. Então Moisés ele conduz o seu povo para fora do Egito a muito custo, atravessam o mar, como a gente já sabe, e passam aí 40 anos no deserto para que esse povo fosse purificado. Tanto que a geração que chega à Terra Prometida já não é mais a mesma geração que saiu do Egito, porque esse povo então foi robustecido e amadurecido pelos sacrifícios e dores do deserto para que pudessem então aguentar as dificuldades que viriam a seguir para se estabelecerem na Terra Prometida. Chegando então na Terra Prometida, eles então têm a necessidade de um governo,
não podem ficar desgovernados. Então são instituídos por Deus, Deus intervém mais uma vez, e são instituídos juízes. Os juízes, então, eles vão julgar causas do povo para que se estabeleça a ordem. Esse povo, então, tem a necessidade de ter um rei, meio de uma forma antropomórfica, né, colocando sentimentos humanos em Deus. Deus meio que fica contrariado com isso, mas concede ao povo, porque Deus era o rei daquele povo. E eles pedem então um rei que eles possam ver, um rei humano. E Deus diz, bem considerando que, olha, eu vou dar um rei para vocês, mas, em outras palavras, né, é humano, vai ter erro, então não reclamem muito. Então é sagrado o primeiro rei, que é Esaú. Esaú, em um princípio, é um ótimo rei, depois, por inveja, por fazer coisas que não deveria fazer, é tirado a unção de Saul e colocado em outro, Davi, um homem humilde. E por inveja começa como se fosse um tipo de guerra entre os dois. Saul é morto, sobe ao trono Davi, um rei bom, que teve pecados também, teve dificuldades, né? E Davi, ele tem um filho, Salomão. Salomão, um homem que pede a Deus sabedoria e é agraciado por esse dom, né, para governar, mas se corrompe por outros povos, pelas outras mulheres que tinha também, né, se corrompe então, a sua sabedoria é jogada por terra, podemos assim dizer. E aí o que acontece é que Salomão tem 2 filhos, Roboão e Jeroboão. Esses dois geram atritos, sobretudo Jeroboão, com o povo, e aí acontece um cisma, ou seja, uma divisão. O que é um cisma? O cisma é sempre um problema com a autoridade. Digamos que somos aqui um grupo e parte desse grupo já não aceita a autoridade do líder, então ele cisma, ele rompe com aquilo para aderir a uma outra autoridade. O que acontece, se vocês bem lembrarem, o território de Israel ali, composto por 12 tribos, originados dos 12 filhos de Jacó. E o que acontece é que 10 dessas tribos querem seguir Jeroboão e 2 com Roboão. E o que acontece então é uma cisão, um cisma no reino de Israel, em que ficamos agora com o reino do norte, governado então por Jeroboão, que também faz alianças com outros povos, adora outros deuses, construiu um outro templo, a sua capital era Samaria, e ele constrói um outro templo para adorar a Deus, coisa que era proibida pelo próprio Deus, porque o único templo ficava em Jerusalém, e Roboão, então, se torna rei do sul, onde a capital é Jerusalém, onde se tinha um templo. O que acontece depois é que, muito tempo depois, acontece a invasão do Reino do Norte pelos assírios, né? E aí acontece que o Reino do Norte acaba, porque acontece que eles foram raptados para a Síria, né? E depois, um tempo depois, acontece a invasão dos babilônicos pelo rei Nabucodonosor e acaba com o Reino do Norte. Então, eles ficam exilados em terras estrangeiras, e nós vemos isso sobretudo no livro das Lamentações, né, onde eles lamentam esse exílio. E o povo de Israel vai lamentar sempre, porque já não está mais na sua terra. Mas depois, então, eles são libertados, e 2 grandes personagens, né, Esdras e Neemias, eles renovam a aliança com Deus. Se vocês bem lembrarem, eu não falei isso aqui, mas vocês já sabem disso. No Monte Sinai, depois da saída do Egito, Deus estabelece uma aliança com o seu povo. Tem um intermediário que é Moisés, né? E Deus estabelece uma aliança com o seu povo. E os judeus vão trazer sempre consigo essa premissa que sempre os fazem dar passos. Deus nos tirou do Egito e fez aliança conosco no Sinai. Ou seja, somos um povo eleito por Deus e regidos por Ele. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Isso, então, encoraja o povo de Israel. Então, Esdras e Neemias renovam essa aliança com o povo e
organiza a religião judaica novamente, agora oficialmente ali a religião judaica. E eles então vão voltando para a terra. O que acontece aí no ano de 333 a.C. ainda, que Alexandre Magno invade a Palestina. Invadiu a Palestina. Mas o povo é muito resistente, não aceita essa cultura helênica. E o que acontece depois de um tempo essa resistência, embora estivessem sendo governados agora pelo Império Romano, no ano 200, aproximadamente no ano 200, o território da Palestina é invadido por um outro povo, que começa a governar Israel, que são os Seleucidas, que já é um povo de raiz helenista, de raiz grega. E o que acontece é que depois o povo, já experimentado na arte da guerra, da batalha, com os macabeus, então, e vários membros do povo, eles conseguem expulsar os Seleucidas da terra e libertam o povo. Então, os macabeus, aqueles que lideraram o povo e que venceram, começam a governar o povo, estabelecendo a religião judaica, a adoração ao único Deus, o Deus de Israel, ou seja, tudo conforme deveria ser. Mas só que os macabeus começam a brigar entre si pelo poder. E o Império Romano, vendo isso, se aproveita dessa fragilidade e no ano de 37 a.C., liderados por Pompeu, que não era o César, mas era governador, ele invade mais uma vez a Palestina, colocando Israel sob o domínio do Império Romano. Ou seja, vimos até aí agora que Israel foi escravo de vários povos, Isso foi moldando também o caráter desse povo. Então, sob o domínio do Império Romano, mais ou menos no ano 4 a.C., nasce Jesus. É isso mesmo, no ano 4 a.C. nasce Jesus, porque o tempo não é exatamente bem contado. Então, Cristo nasceu 4 anos, mais ou menos 4 a 3 anos antes de nascer. É uma contagem mais errada do tempo. Então, nasce Jesus, o Verbo encarnado. Então, Deus que vai acompanhando o seu povo em uma história, governando o seu povo, o conduzindo. Quando esse povo, então, é infiel, ele paga pela sua infidelidade, sendo escravo de outros povos, e ele é sempre assim. Ele desfaz a aliança com Deus, se arrepende, e Deus restabelece a aliança e o povo é feliz. Mas ele faz escolhas ruins, normalmente acaba escravo, mas eles se arrependem, fazem novamente uma aliança com Deus e são estabelecidos realmente na graça de Deus. Então, sempre é assim. Deus quer ser Senhor, não por vaidade, obviamente, ou carência, não é isso. Deus quer ser Senhor porque é para isso que Ele criou o gênero humano, para que eles possam, então, servir e adorar a Deus e, por isso, fazer parte da natureza divina dEle e serem felizes eternamente com Deus. Mas esse povo vivia seguindo a sua própria opinião, Então acabavam sempre sendo escravos. Deus intervia, mas esse povo sempre fugia. Era um povo de cerviz dura, Não conseguia então dobrar a sua cabeça diante de Deus e acabavam pagando por isso. Vem Jesus então, o Verbo encarnado, Deus que intervém agora na história, essa economia da salvação. Deus intervém pontualmente para mostrar-nos quem é o Pai de fato, quem é Deus de fato, através de Jesus Cristo, da sua palavra encarnada, mostrando o seu poder pelo seu Espírito. Então Jesus se encarna e prega o reino de Deus com as suas palavras, os seus atos, para auxiliar na sua pregação. Ele institui apóstolos, chama, como diz o Evangelho de Marcos, chama a si aqueles que ele quis, institui apóstolos, aqueles que vêm após, aqueles que podem fazer o mesmo que ele fez, pela unção que ele mesmo dá pelo seu Espírito. Então, nós temos aí, a partir de Jesus, a instituição da igreja, que em Pentecostes é manifestada ao mundo.
no tempo de Pentecostes, nós vamos ver lá em Atos 2, quando os apóstolos e a Virgem Maria reunidos em oração, depois de um tempo de oração, esperando a manifestação desse Espírito que o próprio Jesus disse que aconteceria, então eles de maneira obediente rezam e esperam por isso, né? É uma grande novena feita pelos apóstolos e a Virgem Maria, esperando essa graça do Espírito. Então o Espírito vem, a igreja é manifestada ao mundo, e então nós começamos um processo de evangelização, né? de anúncio do reino de Deus e um anúncio de Jesus Cristo. E por conta disso, muitos que não concordam, nós vamos ter os mártires, aqueles que morrem por Jesus, pela causa de Jesus, nós vamos ter grandes perseguições, certo? E só lá no ano de 313, já depois de Cristo, é que Constantino, o imperador, libera o cristianismo para ser público e sem perseguição. Ainda não era considerada a religião do império, nem a religião principal, mas era colocada como mais uma entre outras. Só bem depois, quase 100 anos depois, que vai se tornar a religião oficial do império, certo? Então nós vamos aí, a partir desse momento em que a igreja não é mais perseguida, nós vamos começar os concílios da igreja por conta de assuntos doutrinais, coisas que são basilares da igreja, ou seja, a igreja não pode continuar se isso aqui não for de fato atestado como verdade. Aquilo que a igreja sempre acreditou agora foi colocado em xeque, como por exemplo, Jesus Cristo é Deus ou homem? Não é Deus, não é homem, então precisamos nos reunir como igreja porque isso é basilar para nós, certo? Então a igreja começa a se reunir em concílios, né? E a igreja começa então a fazer a teologia. Depois de muitos anos, muitos séculos, a igreja tem então a sua teologia, a sua doutrina formada. Temos aí a igreja primitiva, temos aí a Idade Média, né, com grandes santos da igreja, onde a doutrina vai sendo aperfeiçoada. E por que a doutrina vai sendo aperfeiçoada, vai se fazendo teologia? Para se entender melhor a revelação de Deus que conduz o seu povo à salvação. Ou seja, a teologia bem elaborada, ela vai elucidar de uma forma melhor o plano salvífico de Deus para nós e vai elucidar de forma melhor todo o trajeto do povo de Deus na história da salvação para chegarmos a ser aquilo que devemos. Filhos de Deus por Jesus Cristo, agora tomando parte, então, por essa herança de filhos, parte na natureza divina de Deus e participando da eternidade com Ele, que chamamos de céu, certo? Então, acontecem os concílios, a elaboração da doutrina, da teologia, até chegarmos aos tempos atuais, onde continuamos com a igreja, né? E um dia, Jesus Cristo voltará, como Ele mesmo prometeu. Teremos então a parousia, a segunda vinda de Jesus, que virá para julgar vivos e mortos. E a igreja, então, ela se consumirá na eternidade, porque a igreja, como aquela que tem a função de nos direcionar a Deus, né, de nos conduzir a Deus, que é o novo povo de Deus, a igreja, ela já terá concluído a sua missão. E seremos tudo em Deus, que será tudo em nós também, sem nos desconfigurarmos, sem nos diluirmos em Deus. Mas seremos nós mesmos, mas Deus será tudo em nós. Então, falei resumidamente de toda essa questão da história da salvação, de uma forma bem retilínea. Alguma coisa que você não entender, você pode perguntar, você pode procurar saber de uma forma melhor, certo? Vamos deixar aqui na descrição desse vídeo também o nosso e-mail, para que você, caso tenha alguma dúvida, você possa escrever para nós, para que você possa entender melhor, né? Nós não sabemos de tudo, mas alguma coisa que não possamos saber, nós vamos estudar para passar para você de forma melhor, certo? Então, isso foi para deixar um pouquinho, um gostinho para você do que é um pouco a história da salvação,
de perceber que Deus intervém na nossa história. Mas é necessário entender também que aquilo que Deus fez de forma coletiva, ou seja, conduzindo o seu povo à salvação, desde a sua criação até a parousia, né, em todo esse processo, é também um processo que Deus faz de forma particular, com cada um de nós. Eu e você, particularmente, eu tenho a minha história de salvação e você tem a sua história de salvação que se conecta à minha. Deus tem um modo próprio de lidar com você, tem um modo próprio de lidar comigo, uma pedagogia própria que me conduz a uma vida de santidade, que me faz entender, e nos meus erros, nos meus acertos, pagando pelos meus erros, ficando feliz pelos meus acertos, eu vou sendo então conduzido pelo Espírito Santo para a finalidade, que é ser santo. Mas é necessário que eu diga sim a essa obra, porque pode ser que eu diga não. E aí vou me conduzir então para a morte eterna, que é o inferno, que existe, não é lenda, certo? Então, considere meditar sobre a sua história particular de salvação durante essa semana. E comece a entender por onde Deus conduziu você. Todos os desertos que você atravessou, todas as mortes que você passou, porque o que entendemos aqui como morte? Tudo que pode ter acontecido então para contribuir hoje para a sua consciência que Deus te conduz à salvação. Então, nos coloquemos nas mãos de Deus para que, cada vez mais conscientes de que é Ele quem nos conduz, possamos ser obedientes. Obedientes e humildes de coração, como foi a Virgem Maria, para que esse plano de salvação se cumpra na nossa vida, que possamos chegar àquilo que é vontade de Deus, fazermos parte no céu da sua natureza divina e reinar com Ele eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.